Alegria, alegria, as palavras têm energia. Com nosso pensamento e com nossa imaginação podemos materializar o sentido para as palavras. Participe dos nossos encontros, se inscreva e compartilhe nossa construção de conteúdos para a evolução humana. Você que está nos assistindo está no canal certo. No canal de construção e comunicação de conteúdos para a evolução humana. Uma história contada passa a ser mais valorizada. E é por isso que nós estamos nesse espaço, com um grupo de parceiros que ajuda a organizar encontros 3 vezes por semana. Nos domingos, às 10 da manhã, nas segundas e quartas, sempre às 18h30. Estamos felizes com a vossa participação. Estamos felizes aqui com o registro do amigo e colega professor Marciano. Obrigado pelo registro. Nós temos um número de pessoas que está chegando aqui para prestigiar a nossa conversa, para prestigiar o nosso encontro. Nos alegra muito o seu registro, querida amiga, professora Celina Dalmoro, Ailton Araújo, todos conhecidos do nosso ilustre convidado. Minha filha Sofia Zorzi, obrigado pela participação. Danilo Cujava, podem deixar o registro de vocês aí. Comentário, observação e compartilhem com os contatos de vocês, se julgarem que esse conteúdo tem valor. Nós estamos certos, ao planejar esse encontro e organizar esse encontro, que estaremos fazendo a nossa parte, contribuindo para a evolução humana. Para isso, contamos com a ilustre participação de uma pessoa muito experiente, muito querida, não apenas em Passo Fundo, mas em vários espaços. João Maria Cardoso da Silva, popular João Maria. Algumas décadas de experiências, né, seu João Maria? Sim. O senhor se apresenta aí como agricultor aposentado, fitoterapeuta e estudioso dos benefícios das plantas, nesse momento em que precisamos revalorizar a natureza. João Maria, seja bem-vindo. O senhor está com a palavra para falar um pouquinho de você. Em primeiro lugar, eu quero agradecer esta oportunidade que o professor está me dando. E, em segundo lugar, eu quero também agradecer a atenção desse povo que nos escuta, que nos assiste, porque a gente tem uma caminhada, e eu sempre gostei de trabalhar colegiado, aquilo que eu aprendi e ainda estou aprendendo a fazer. Quando o professor me visitou e me lançou uma pergunta muito sábia e muito desafiadora em respeito, ele me pediu como cuidar da saúde hoje. E a gente sabe que quando se fala em saúde, nós temos que ter muito cuidado com o que está ao nosso derredor, com o que está acontecendo. Eu sempre gostei muito de escutar como estava a conjuntura nacional, a conjuntura estadual e a conjuntura local. Isso eu sempre fui fã e continuo sendo fã ainda, porque o homem, ele morre aprendendo.
Então, nós temos que ter esse cuidado e esse gosto de querer sempre saber das coisas boas e partilhar de uma maneira colegiada com os demais que nos rodeiam, que trabalham junto, por exemplo, as pastorais, de um modo especial, a pastoral da saúde, tanto a arquidiocesana, que eu trabalhei muito tempo na coordenação, e também a pastoral da saúde local, como aqui no nosso santuário Nossa Senhora da Aparecida, na paróquia São Vicente de Paulo e nas demais paróquias aonde a gente conseguiu fazer uma apresentação participativa e aprender também com os demais irmãos e irmãs de cada paróquia. E isso a gente está levando ainda a sério esse trabalho, porque essa pergunta que o professor fez, ela nos deixa muito inquieto, porque para falar em saúde hoje, em primeiro lugar, nós estamos aí vivendo uma pandemia terrível, terrível, e não se sabe ainda o que vai vir ainda no decorrer dos dias. Seu João Maria, enquanto o senhor pega um pouco de ar para continuar, desculpe estar te interrompendo, né? O senhor já prossegue, né? Eu quero aqui lhe informar, João Maria, que tem muita gente nos acompanhando. Não sei se o senhor vai lembrar, né? Mas aqui temos a honra de contar com a participação de um professor, colega meu, já professor aposentado no estado, Mauro Domingos Visioli, lá de São Domingos. Né? Olha o que ele... Não sei se o senhor lembra dele, olha o que ele diz. Seu João Maria é um lutador desde a época da CIMES, na década de 90, trabalhamos juntos na saúde. Homem humilde, mas com muita sabedoria distinta. E aí nós temos um conjunto de outras pessoas que participaram, que estão nos elogiando o senhor, o Adelar, o Miguel Valdir, o Everaldo Gaiardo, a Marta. Enfim, seu João Maria, para que o senhor prossiga, quero reforçar o quanto é importante, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o senhor no início desse século, perto de 20 anos, quando era professor, quando era diretor de escola. Porque eu penso que o conhecimento ele tem que ser construído, a própria escola tem que ser produzir um conhecimento junto com as pessoas. E nós somos num individualismo muito grande. E o senhor é uma pessoa que sempre participou, sempre pensou no coletivo. E acho que entre os desafios da humanidade está isso, a gente sair um pouco do individualismo, do egoísmo e pensar o coletivo. Mas o senhor estava falando da pandemia e dos desafios da pandemia. O senhor, por favor, pode prosseguir esse seu raciocínio. Eu nasci nas mãos de parteira, e a minha parteira foi a minha avó. E eu me criei naquela humildade da minha família, e com muita educação, porque meu pai era o que ele prezava sempre: respeitar os mais velhos, querer bem as pessoas e fazer o bem para as pessoas. Isso foi a minha marca até hoje. E eu tenho essas pessoas que me ajudaram no decorrer da minha vida na educação.
Estamos com um pequeno problema no sinal do seu João Maria. Vamos ver se normaliza. Pode ser que seja o equipamento dele, pode ser que seja a internet. Então, lamentavelmente, está dando uma interrupção na transmissão. Vamos esperar que normaliza. Obrigado, Franciele, pelo seu registro. Falando aqui do João Maria. Vou utilizar aqui o telefone para conversar com a filha dele para ver o que podemos fazer para normalizar a transmissão, o sinal do seu João Maria. Alegria, alegria, as palavras têm energia. Com nosso pensamento e com nossa imaginação podemos materializar o sentido para as palavras. Participe dos nossos encontros, se inscreva e compartilhe nossa construção de conteúdos para a evolução humana. Então, para quem está chegando agora, a Thalita, que está perguntando, nosso encontro começou já às 18h30, se o João Maria estava falando, e deve ter dado uma queda na internet. Isso que a internet dele é de qualidade, mas deve ter dado um imprevisto na internet ou no equipamento. Está entrando novamente. Muito bem, seu João Maria, que bom que o senhor retornou. Eu vi que suspendeu. Deve ter acontecido alguma coisa, mas o senhor está de volta, isso é muito importante. O senhor pode retomar o seu raciocínio, então, seu João Maria. O senhor estava falando um pouco da sua história. Sim. E daí, então, quando eu fiz a meu primeiro ano de escola, eu fui aprendendo até a 4ª série. E daí, então, eu brinco com o pessoal que a minha faculdade foi de 4 estrelas, porque foi a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série. E eu sempre gostei de estudar, de aprender aquilo que a professora, geralmente era a professora, passava para nós. E depois também na catequese, eu fui bem sucedido na catequese. E depois no crescimento e no aprendizado, quando eu comecei a participar de cursos em relação à saúde, em relação também cursos cooperativismo, sindicalismo, comunidade, cursos comunitários, tudo isso me ajudou a eu me ir desenvolvendo nessa caminhada histórica até hoje. Eu sempre gostei muito de participar e depois de levar aquilo que eu aprendi para os demais companheiros e companheiras e a minha família e a comunidade sempre como um todo. Então, eu vejo hoje, professor, que nós temos um desafio muito grande, que precisamos estar, primeiro, consciente daquilo que está acontecendo hoje e também fazendo pergunta: por que será que está acontecendo tanta coisa que a gente está bastante preocupado e com medo?
Porque, será que Deus ele não está dando uma resposta para o homem de tudo aquilo que foi feito em de, assim, desrespeito com a mãe natureza? Será que não tem alguma parte por aí que Deus também está ficando entristecido com a atitude do homem moderno hoje? Então, são coisas que a gente tem que ir se perguntando e também fazendo uma perspectiva, o que eu posso fazer para ajudar nesse momento tão crítico que estamos vivendo. Eu Muito não devo de cuidar mais da mãe natureza com as suas plantas, árvores medicinais, frutas, o pinhão. Por exemplo, nós vamos ter filhos, netos e bisnetos que não vão conhecer o pinhão do jeito que está indo. Isso aí tudo a gente aprendeu pelos nossos pais a respeitar e também plantar para ter um futuro com mais vida. E hoje a gente faz essa pergunta, essa colocação nos grupos das pastorais. O que nós estamos fazendo para que Deus fique feliz com o que Ele criou e entregou para nós? Nós estamos fazendo alguma coisa que é vida que Deus nos deu e nos dá, ou estamos aí levando, como se diz, pelas brincadeiras, isso aí não é comigo, eu não tenho nada a ver, não adianta estar plantando árvore, não adianta estar plantando fruta, porque o mercado tem bastante. Então, isso aí são coisas que nós devemos de se questionar e trabalhar nos bancos escolares que tipo de sociedade, que tipo de planeta nós estamos querendo e projetando para o futuro. Que maravilha a mensagem do seu João Maria. Lamentavelmente caiu mais uma vez a conexão dele, mas um testemunho de que precisamos, com os desafios impostos pela pandemia, repensar a nossa relação com a natureza, de mais respeito com a natureza e também no nosso papel individual e no nosso papel enquanto grupo, para o porvir, para a construção da sociedade pós-pandemia, que começa agora. Começa com o desafio de pensar a nossa relação com os outros. Quero aproveitar para valorizar, registrar aqui comentários muito importantes, os vossos registros, estimados amigos que estão nos acompanhando, admiradores desse nosso ilustre convidado. O Marciano, como bom filósofo e professor, nos faz reforçar aqui que a humildade antecede a sabedoria e a sustenta. Senhor aí de mais de 80 anos, né, disposto a enfrentar esses desafios do mundo digital e compartilhar, né, e participar de encontro, sedento, né, essa disponibilidade dele, né, em participar do encontro que estamos fazendo aqui neste momento. Luiz Costela faz aqui ok, tá voltando o seu João Maria. Enquanto o seu João Maria volta, a imagem dele deve estar voltando. Vou aqui ler o comentário. Muito bem, seu João Maria. Enquanto o senhor caiu... acontece. Acho que a internet aí da sua empresa, com o tempo de chuva, não fica boa, né? Tita, pode falar? A filha do seu João Maria está nos dando uma assessoria, quem agradecemos. Você está me escutando, João Maria?
Deu uma travada novamente aí na imagem. Na imagem e no som. Seu João Maria, está me escutando? Caiu novamente. Professora, querida amiga Celina Dalmoro, entende, caracteriza, qualifica o seu João Maria como um profeta. Está me escutando agora, seu João Maria? Escutando. Muito bem. Então, pode retomar seu raciocínio, nós temos um tempo ainda para conversar. E o senhor estava falando dos desafios de aprender com essa própria pandemia, de pensar uma nova forma de relação de respeito com a mãe natureza. Isso. O senhor pode retomar e reforçar a mensagem que o senhor gostaria de deixar registrado aqui no nosso canal. Aí, então, professor, eu, quando fui caminhando e andando, porque eu viajei bastante nesse Brasil, as oportunidades que a igreja me proporcionou, os sindicatos, o CETAP e assim por diante. Quando eu era desafiado para sair para mais longe, para ir lá trocar experiência, eu sempre fui e sempre tive bons resultados. Aí, então, eu estava falando também que um dia o médico me fez uma pergunta seguinte: se eu conhecia os inimigos que eu tinha. Como eu não tinha inimigo, nunca briguei e nunca fiz nada assim para criar inimizade, eu disse para ele: doutor, eu não tenho inimigo. Aí ele me disse assim: João Maria, pense bem que tu não está lembrado agora. Pense bem, tu tem 3 inimigos, número 1, que não faz bem para a tua saúde. Aí eu comecei a imaginar, digo, opa, então aqui eu vou pegar na ponta da linha da meada. Doutor, já sei então qual é os meus inimigos. Quais são? É o sal, o açúcar e a gordura. Aí ele disse: parabéns, agora você viu como tu tem 3 inimigos, número 1? E isso aí, professor Israel, eu sempre coloco no trabalho que eu vou fazer, para que as pessoas se acordem também, que eles também têm inimigos, que nem eu tinha e não sabia que eram meus inimigos. E aí, então, não precisa nós brigar para ter inimigo. Hoje, naquilo que o homem e a dona de casa buscam no mercado, às vezes ela está comprando inimigo lá. E nós temos que ter consciência disso para nós ter uma saúde de qualidade e uma saúde de longevidade também. Porque senão nós vamos... Eu sempre pergunto assim, o que adianta nós trabalhar tanto para depois ter uma velhice doentia, uma velhice que só vai gastar praticamente aquilo que fez? E eles me dão a razão que eu estou certo, como de fato, hoje o homem não está morrendo de fome ou, sei lá, de tantas coisas, mas está morrendo da sujeira no sangue que o homem vai criando para o seu organismo. E isso aí traz a doença de todo tipo que os médicos às vezes não conseguem dar a volta. Então, eu sempre falo assim para os grupos: vamos cuidar melhor da nossa saúde, principalmente com o alimento que nós colocamos no dia a dia no nosso organismo. Muito importante, seu João Maria, né? O senhor reforçando isso, que a saúde, né? E o senhor dá o testemunho, né, de vida concreta, né, com a experiência, com a vivência que o senhor tem,
e goza uma saúde que lhe dá qualidade de vida. Isso passa, sim, pela alimentação, pela relação com a natureza. Antes de o senhor continuar, seu João Maria, quero destacar aqui os comentários, né, para o senhor, né? A Celina, está me escutando, João Maria? Estou. A Celina qualifica, diz que o senhor é um profeta do nosso tempo. O senhor, seu João Maria, é um profeta do nosso tempo. Isso aqui diz a Celina, sua amiga, nossa amiga. Sua vida e ação são bordados de amor e generosidade. Meu abraço, né? Deixando abraço para nós. O Luiz Costela também deixa aqui um comentário, dizendo que o senhor é uma das pessoas mais iluminadas que ele conhece. Quantas pessoas e comunidades já ajudou com seu conhecimento, dedicação e espírito. Parabéns, longa vida para o senhor. Muito obrigado. A Pati Vargas também está aplaudindo aqui o nosso encontro, dando a nossa saudação, a Patrícia. E a Adriana de Souza diz o seguinte: que benção te ouvir, seu João Maria. A gente sabe que tem muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui, não estão registrando, né? E muitas que vão assistir na sequência. Por quê? Porque essa mensagem que o senhor está passando, João Maria, vai ficar registrado na plataforma do YouTube, na plataforma do Facebook, e o senhor mesmo poderá rever, e muitas pessoas, né, certamente vão assistir. Que bom. Nós já estamos aí há 30 minutos do nosso encontro, e o senhor tem o tempo que o senhor quiser agora para retomar alguma mensagem, né, algum conteúdo que o senhor quer reforçar, a mais do que o senhor já falou de coisas tão importantes. Professor, eu tenho na nossa comunidade, aqui de Santa Terezinha do Bom Recreio, e outras comunidades ali de São João Batista, eles estão nos escutando, estão nos ouvindo, porque são pessoas que eu sempre procurei dar um exemplo do trabalho que a gente faz e da experiência que a gente tem. Não é muita, mas tem ajudado bastante gente. E daí outra coisa também, eu quero deixar registrado o meu agradecimento a todos esses professores e professoras queridas que me partilharam seus ensinamentos, seus conteúdos na minha caminhada de homem participativo e homem criativo também. Porque eu sou, assim, muito assíduo de seminários, porque eu aprendi muito em seminários. E isso eu tenho alegria de falar e também de repassar para os nossos amigos e amigas. Na minha comunidade, eu tenho a alegria de trabalhar com o José Ademir Leite da Silva, com Adão Ferreira da Silva e também com Alfredo de Souza Leite e família, todos eles têm famílias, e com Almeri Fontana. Então, são pessoas que estão nos assistindo agora. E a gente tem um trabalho semanal, um grupo via telefone. Como nós ficamos impedidos de participar nas comunidades, nas celebrações, eu levantei um desafio para essas famílias, para nós fazer um trabalho educativo e também missionário via telefone, porque não tinha outro meio para nós aqui, e nem todos hoje têm internet. E esse trabalho vem dando muito fruto, porque eu sempre tenho bons documentos na mão para repassar para eles,
nessa hora sagrada que nós tiramos. Por exemplo, na quarta-feira, às 19 horas até às 21 horas, a gente perpassa 5 famílias. E depois, no sábado, também o mesmo horário, das 19 às 21 horas. Então, isso aí trouxe para a gente uma riqueza de dados que a gente vai colhendo de família por família e perpassando para a comunidade. Então, esse é um trabalho que está dando muito fruto para nós, dessa maneira de nós não ter o telefone só para recado ou outras coisas, mas sim também para essa área educativa e missionária evangelizadora. Que maravilha, Sejão Maria, né? Com essa vivência, reforçando dois aspectos que eu acho que a escola, o senhor está valorizando os professores e reforçando uma dica para a escola, né? Que é a questão da participação e da criatividade. E o senhor não está falando da boca para fora, o senhor está dando testemunho dessas duas qualidades, essas duas características extremamente importantes dentro de uma realidade como, por exemplo, agora a realidade dessa pandemia. E nós temos aqui mais comentários, o Luiz Jesus, que é um prazer enorme, né? O Luiz Jesus é uma liderança de Passo Fundo também, que o senhor conhece, né? Dizendo que é um prazer te ouvir. Mário Gusson, diz que o senhor tem uma serenidade e sabedoria, é um exemplo de vida, socializando o seu conhecimento e caminhada, te dando os parabéns. A Maria de Fátima Araújo dos Santos também está nos parabenizando pelo encontro, pelo riquíssimo encontro e pela fala, pela sua mensagem, né? É um legado, é uma história que precisa ser valorizada. Eu tenho insistido com os meus grupos, com os meus alunos, até uma forma de passar uma mensagem: nós não somos nada sozinhos. Precisamos reconhecer tudo de bom que foi feito e que nos possibilita, inclusive, isso. Podemos, sim, nos lamentar das coisas que não são boas, do mau uso das ferramentas, mas nós precisamos ser gratos no que essas ferramentas e esse mundo digital, por exemplo, né, nos possibilita. Sejão Maria, o senhor está com a palavra novamente para fechar o nosso encontro. Professor, eu concluo, então, a minha participação dizendo, e assim eu peço às pessoas que nos escutam para fazer uma perpassagem disso que nós estamos falando, porque hoje falar em saúde é um desafio muito grande. E a gente tem um dever também muito grande daquilo que é bom para mim, pode ser bom para o outro. Não é aquele negócio de dizer assim, não, eu sei para mim, os outros que se danem. Não, nós temos o dever de perpassar essas coisas boas que a sociedade consciente e preparada para perpassar para nós, perpassam nesse momento que nós participamos, nós temos também o dever daí de passar essa mensagem para os demais que não têm oportunidade. Eu fico muito feliz pela comunidade que a gente vive, que a gente tem, e pela participação que a gente sempre teve na comunidade e com a vizinhança, porque a saúde também depende muito de nós estar de bem com a nossa comunidade, com as nossas famílias da redondeza, com o nosso Deus, Criador de tudo aquilo que criou para o nosso bem.
e com as pessoas que Deus colocou e permitiu a vida, que estão ao nosso lado, dando seu testemunho também de trabalho, de luta, de conquista e de também partilha das coisas boas que aprenderam. Porque muita coisa hoje nós devemos aos nossos antecessores do passado, por exemplo, os nossos pais, nossos padrinhos, nossos avós, nossos bisavós e nossos vizinhos que viveram uma vida bonita em comunidade com a gente. Porque o homem não cresce sozinho, ele precisa de muitos elementos ao redor dele e pessoas de autoestima e pessoas bem informadas para ajudar a formar um bom cidadão. Senão, não tem como ser um bom cidadão. E eu quero agradecer todas essas oportunidades que eu tive na minha vida, o trabalho da minha esposa, quantas vezes eu não sei contar quantas e quantas vezes que eu saí por esse mundo, como se diz, do nosso Brasil, fazer esse trabalho e a minha esposa ficou em casa fazendo a missão dela, cuidando de tudo, da família e dos bichos também. Então, tudo isso eu devo muito a ela, aos meus filhos e também à nossa vizinhança. E o dia que eu morrer, professor, eu tenho certeza que eu vou morrer feliz, porque eu estou de bem com todo mundo. E eu quero viver esse bem até o último momento que eu puder enxergar uma pessoa do meu lado. Isso é um bem que o meu pai me passou e a minha mãe também. Então, quero viver uma vida de alegria, de bondade e de partilha daquilo que eu fui aprendendo, eu quero ir perpassando. Com a graça de Deus, vamos vivendo. E também quero te agradecer muito essa gentileza que tu tem com a gente de estar, volta e meia, batendo um contato para nós conversar, para nós trocar umas ideias e ver como é que cada um está no dia a dia. Muito obrigado, professor. Tudo isso de bom desejo para ti, pela amizade que a gente sempre teve. Que maravilha, Sejam Maria. Não tenho palavras, não cabem palavras, né, para simbolizar a alegria e a emoção de estar podendo levar a sua mensagem para essas pessoas, para essas dezenas de pessoas que já estão nos vendo, né, e que vão nos ver. Nós temos aí ainda pessoas comentando. Nós temos uma jovem que eu conversei semana passada, a Luana Gaeski, lá de São Domingos, uma agricultora que produz alimentos saudáveis. Nós temos a presença honrosa de uma ex-deputada, doutora, professora, Marisa Fórmulo, lá de Caxias, a Neuci, minha parente, lá do interior de Nova Prata, o Ailton Araújo, nosso grande amigo Ailton Araújo, que me levou pela primeira vez o senhor até a sua casa. Meu primo, padre Carlos Jaroszewski, que está aí mandando um abraço para o senhor. Né? Enfim, são inúmeras as pessoas que nos acompanharam, né? E tornaram, né, esse espaço, esse canal de comunicação com um valor a mais pela sua mensagem e por estar levando essa mensagem para mais pessoas. Agradecemos mais uma vez a todos e do fundo do meu coração, obrigado, seu João Maria. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado e não tenho palavra para agradecer esse momento tão importante que você permitiu para nós. Muito obrigado, professor. Um abraço, seguimos. Alegria, alegria, as palavras têm energia.
Com nosso pensamento e com nossa imaginação, podemos materializar o sentido para as palavras. Participe dos nossos encontros, se inscreva e compartilhe nossa construção de conteúdos para a evolução humana.